começando a pôr em prática essa etapa, né? Certo? Então, hoje o tema dessa palestra é sobre existem padrões no futebol ou o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Então, quem vai falar sobre esse tema é o professor Alexandre Bezerra Cavalcante, né? Professor da Unidade Clínica de Estatística da UFCG, né? Ele possui doutorado pela USP, né? São Paulo, né? E, Alexandre, a palavra está contigo agora, né? Mais uma vez, obrigado, certo? Pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Na verdade, eu que agradeço aí ao convite. Eu sou Manuel. Eu acho que é a segunda vez que eu falo sobre esse assunto em termos de unidade acadêmica, né? Estatística, uma vez eu falei no encontro do Dia do Estatístico, acho que não lembro agora o ano, mas eu lembro que eu falei sobre uma temática parecida com essa, mas estamos tendo a oportunidade de falar novamente sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, eu já venho estudando isso desde, acho que 2012, mais ou menos, ou 2013, eu não lembro. Mas já tem um tempinho que eu venho estudando a questão do futebol no sentido das apostas, né, tanto de casa de apostas como bolsa de apostas, e realmente adquiri uma boa experiência aí durante esse tempo, né, e acho muito interessante, tem tudo a ver com estatística, né, e a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre essa questão de padrões no futebol e padrões de uma maneira geral. E minha ideia aqui é tentar tirar algumas arestas que existem, né, principalmente no meio popular. Primeiro, a gente sabe que quando se fala de apostas, né, as pessoas ficam meio com o pé atrás, com medo, aquela coisa toda, achando que vão ficar viciados. De fato, há um risco muito grande, depende muito da questão do seu equilíbrio emocional. Mas a ideia é justamente o contrário, é prevenir contra isso tipo de coisa, né? E tentar mostrar para vocês que é possível você tirar proveito do mercado, né? E conseguir bons resultados usando métodos científicos, não simplesmente baseado na sua intuição ou na sua paixão, né, digamos assim. E o futebol tem muita paixão, né? Pelo menos a gente vê aí pessoas que matam e morrem literalmente os seus times, né? E no caso aqui, a primeira coisa que eu digo para vocês é que quando a gente começa a estudar isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que botar na nossa mente é esquecer esse negócio de time, do coração. Você não tem mais time do coração. Todos os times são seus times de coração, dependendo se ele está a favor ou contra a sua posição no mercado. Então, a primeira coisa que aconteceu comigo é que eu não torço mais por nenhum time e, ao mesmo tempo, torço por todos eles, desde que eles estejam a favor da minha posição. Mas, brincadeiras à parte, a ideia, na verdade, é evitar, inclusive, esse tipo de coisa. Você ficar torcendo, você fazer uma entrada no mercado e depois ficar torcendo. A ideia é você fazer entradas sem ficar torcendo. Você vai confiar na teoria probabilística, né, por trás, que existe, e fazer com mais segurança suas entradas, sempre pensando no médio e longo prazo. Uma das coisas que acontece muito é que as pessoas, elas pensam muito no curto prazo, ou seja, algo mais imediato, e essa é uma área que não dá para pensar dessa forma, né? Não dá para pensar porque se você pensar a curto prazo, você vai ter prejuízo. Então, não é por aí, tá? Mas, voltando aqui ao tema mesmo, propriamente dito de hoje, a ideia
O tema de hoje é falar um pouco sobre padrões e definir para vocês um princípio fundamental que está inserido nesse mundo das apostas, que é o conceito de odds, né? O que é uma odd, como é que ela funciona, qual a importância dela no mercado, porque é um dos principais conceitos que existe no mercado é o conceito de uma odd. Então, se você não entende o que é, você não sabe se ela é uma odd justa, se ela está favorável, se ela... Enfim, isso aí, você, para poder entender isso, você tem que saber o que é uma odd, né? Ou uma cotação, como a gente vai definir aqui para vocês. Então, eu acredito que no final da palestra, todos vão estar bem inteirados sobre essa questão, pelo menos sobre essa questão, que é a questão crucial para quem quer realmente entrar nesse mercado. Ele não pode entrar nesse mercado sem entender o que é uma cotação e saber julgar se aquela cotação ela é uma cotação justa ou não. Então, vamos lá. Futebol é uma caixinha de surpresa, né? Uma frase que a gente escuta muito. Ou então, a vida é como um jogo de futebol, né? Não se pode prever o que vai acontecer no próximo lance. Então, frases como essas revelam que, de uma forma geral, as pessoas acreditam que os resultados em uma partida de futebol não podem ser previstos, né, com uma certa confiabilidade. E realmente é muito comum, né, as pessoas, no meio geral, né, uma crença popular, né, digamos assim, é que realmente o futebol é algo que não é uma ciência exata. Eu já vi até comentaristas dizer isso. Assim. Futebol não é uma ciência exata, senão os matemáticos, né, ganhavam sempre. Será que não é uma ciência exata? Né? Depende de que tipo de ciência ele está se referindo. Que isso é outra questão que a gente vai tentar desmistificar aqui. Então, será que de fato essa crença popular tem sentido? Então, quando a gente olha alguns resultados, né, quem está vendo aí essa foto, não sei se está reconhecendo, mas esse time aí, né, é o time do Leicester, né, o time da Premier League, que de uma forma inédita ganhou o título na temporada 2000, acho que foi 2014, 2015, né? E o interessante é que ele conquistou, na verdade, 2015, 2016, está aqui, com uma campanha surpreendente, né? Nos 38 jogos, ele obteve 23 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas. E o mais interessante é que na temporada anterior, a 2014, 2015, quase que ele tinha sido rebaixado. Então, são fatos como esse, por exemplo, que levam a pessoa leiga, né, comum, digamos assim, a dizer que, de fato, o futebol é uma caixinha de surpresas. No entanto, se você olhar os resultados aqui, você vai ver que, de fato, os resultados eles mostram que realmente o Leicester não foi uma zebra, digamos assim. Claro que ele estava fora dos favoritos, isso é fato. Mas um time que teve 23 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas, realmente fez uma campanha muito respeitável, digamos assim, né? Só 3 derrotas durante toda uma temporada, né? E no campeonato considerado um dos mais difíceis do planeta, né? Que é a Premier League, é um dos campeonatos mais disputados. Então, depende muito do ponto de vista, como é que você enxerga isso aí. Do ponto de vista comum, uma pessoa comum, ela vai dizer que não, realmente foi uma surpresa. Mas se você olhar para os resultados, você vai ver que não é bem assim. Inicialmente era uma surpresa, mas depois foi se consolidando. E aí os próprios resultados foram demonstrando que, de fato, aconteceu. Comprovou exatamente que aquele time, naquela temporada, ele estava mais bem preparado do que os demais. E por isso chegou ao êxito, né, ao título tão sonhado da Premier League. Para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer,
Vamos imaginar aqui um jogo bem simples, bem mais simples do que o futebol, né? Que é, por exemplo, cara ou coroa. Né? Então vamos imaginar que eu fizesse a seguinte proposta com você. Né? Eu digo assim, vamos jogar o cara ou coroa, mas vamos jogar da seguinte forma. Se der cara, você me paga R$ 55. Caso de coroa, eu lhe pago R$ 45. Então você aceitaria essa proposta indecente aqui, né? Com certeza, não. Talvez você olhe aqui apenas para a questão do valor, né? Você vai receber 55 toda vez que ganhar e vai pagar apenas 45 toda vez que perder. Então, realmente, você está em vantagem. Mas não é somente por causa disso, do valor em si. Né? O valor aqui, claro, que vai evidenciar mais ainda a minha vantagem. Mas, na verdade, o que acontece aqui é justamente a cotação. Eu estou propondo uma cotação maior do que a cotação real do jogo, né? Do jogo de cara ou coroa. Tá? E aí, você, como conhece a cotação, você não vai comprar essa cotação. Né? Mas qual seria, então, uma aposta justa, né, nesse caso? Então, o mais justo, do ponto de vista aqui da moeda, já que ela é uma moeda honesta, então a gente sabe que numa moeda honesta, a probabilidade de sair cara é a mesma de sair coroa, que é meio, né, 50%. Então, se é meio a meio, esses valores têm que ser equilibrados, ou seja, tem que ser o mesmo valor. Essa seria a aposta mais justa, né? Mas como eu quero obter alguma vantagem, eu vou propor uma cotação maior do que ela de fato é. Né? Por isso que eu recebo 55 e você recebe 45. Agora, por que isso acontece? Né? Então, vamos tentar imaginar, fazer uma conta básica aqui. Então, em 1000 lances, vamos imaginar aqui 1000 lances de uma moeda, né? A gente sabe que esses números de resultados, né, de cara e de coroa, eles vão se aproximando um do outro à medida que o número de ensaios aumenta, né? Isso é uma lei da probabilidade, né? A lei dos grandes números, ela garante isso aí para nós. Então, vamos imaginar que em 1000 lances de uma moeda, supondo ela honesta, né? Nós esperamos que saia em média 500 caras e 500 coroas. Logo, né, isso tudo é em média, tá? Logo, ao final dos 1000 lançamentos, o meu lucro médio seria de quanto? Seria das 500 caras que ocorreu, né? Você me pagaria 55, menos as 500 coroas e que eu lhe pagaria 45. Quando a gente faz essa conta, nós temos aqui um valor de R$ 5.000. Então, eu ganharia R$ 5.000 em média ao final dos 1000 lançamentos. Mas por que eu ganharia? Porque eu estou propondo uma cotação maior, né, aqui. Então, a chance em uma moeda honesta de sair cara é de 50%. Logo, o justo seria pagar o mesmo valor para cada jogador, ou seja, caso a aposta seja vencedora, o retorno bruto, né, que é o valor apostado mais o lucro, seria de 2 vezes o valor apostado. Né? A questão, então, não está em acertar sempre o resultado, mas sim na relação entre o retorno bruto de sua aposta e a probabilidade de ganhar a aposta. Isso é uma coisa que também as pessoas não entendem. Então, muita gente diz que o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Porque é difícil você acertar os resultados. No entanto, quem disse que eu preciso acertar todos os resultados para poder ser lucrativo, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente quando vai entrar nesse mercado é que, fatalmente, você vai errar muito. No entanto, você também vai acertar algumas vezes. E para você ser lucrativo, às vezes que você acertar, né, a sua cotação tem que ter um valor suficiente para cobrir
aquelas vezes que você perdeu, né? Então, se você consegue enxergar esse tipo de entrada ou de aposta, né, você sempre vai ser lucrativo, né? Não importa quantas vezes você vai acertar, nem quantas vezes você vai perder. O mais importante aqui é a relação entre o retorno bruto e a probabilidade de ganhar. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Essa relação ela é a mais importante. Se ao final dessa palestra vocês conseguirem entender bem como é que funciona isso aí, meio caminho já está bem encaminhado para vocês poderem entender, né, como é que funciona essa questão do, do mercado, né? Como é que funciona essa questão do mercado. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre odds, né? Vamos falar um pouquinho sobre odds e para isso eu vou definir as odds, né, da seguinte maneira. Então, as odds, o que são as odds? Né? As odds são cotações dentro de um determinado evento, seja aí uma partida de futebol, de vôlei, basquete, ou até mesmo uma corrida de cavalos, não importa. Elas são calculadas, né, as cotações, a partir da análise feita pelas casas de aposta, ou seja, elas é que colocam para nós essas cotações. E elas refletem a perspectiva do ponto de vista da casa, daquele duelo que está ocorrendo ali, daquele evento, não é? Então, em geral, são as casas que colocam essas cotações para nós. Agora, se você trabalha numa bolsa de apostas, né, como a Betfair, por exemplo, aí você tem a possibilidade de você mesmo propor a cotação que você acha justa para aquele evento. No entanto, nada garante que essa cotação vai ser aceita. Se for aceita por outros jogadores, você, né, vai ser correspondido. Mas caso contrário, se ninguém comprar a sua cotação, então não adianta muito você propor qualquer cotação se não houver ninguém do outro lado que compre ela, né? De certa forma, as casas de apostas fazem as mesmas coisas, só que elas propõem para nós e a gente decide se compra ou não aquela cotação. Então, a odd, né, só para a gente entender, ela é inversamente proporcional à probabilidade de ocorrência do evento cotado. Ou seja, quanto maior a odd, maior o risco, porém, maior também será o retorno em caso de vitória, né, da sua posição. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui bem simples do nosso campeonato aqui brasileiro mesmo. Então, vamos pensar aqui no duelo entre o Corinthians e o Grêmio. Vamos supor que as cotações sejam essas aí, são esses números aqui. Então, em geral, no jogo de futebol, no mercado que é chamado de mercado de match odds, ou seja, o mercado do resultado direto, ou seja, numa partida de futebol, você tem três resultados possíveis, né? Você tem o resultado em que o mandante ganha o jogo, que no caso aqui é o Corinthians, ou há um empate, ou há uma vitória do visitante, que no caso aqui seria o Grêmio. Então, com base nesses valores, de cara eu já percebo que, para o mercado, ele acredita, né, o mercado aqui acredita que o Corinthians é o favorito. Por quê? Porque ele está pagando menos. Ó. Ele está pagando duas vezes o valor que você está investindo. Então, aqui já está pagando 3,4. Então, isso quer dizer, como eu falei, quanto maior a odd, maior o risco. Embora pague mais, mas o risco é maior. Então, como é um risco maior, é óbvio que o valor é mais alto. No entanto, você corre também um risco maior. O impacto também é um valor bem alto, 3,25. Então, esses valores são as cotações. E aí a gente aceita ou não.
cabe ao jogador, né, ao investidor, vamos pensar assim, não um jogador comum, né, mas um investidor, olhar esse valor e verificar, de acordo com seus estudos, se de fato ele é um valor justo ou não. O que é um valor justo? O valor justo é um valor que esteja equilibrado. Lembra da moeda? Eu propus um valor que não é justo. Então, um jogador experiente ele vai dizer, não, essa cotação que você está propondo não é justa, eu não aceito. Então, não entra no mercado. Mas aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa, olhar e verificar se esse valor é um valor justo ou não. Né? Não vou entrar nessa questão agora. É só para exemplificar o que significa, o que são as odds, né? Então, de acordo com a análise, né, a gente já falou, o Corinthians ele é levemente favorito para vencer essa partida e está pagando $2 para cada $1 que você apostar. Ou real, né, se for em real, enfim, não importa. É de 2-1. Seguido do empate, que é 3,25, e por fim, da vitória do Grêmio, que é 3,4. Então, por exemplo, vamos supor que no final do jogo, aliás, você apostou $100 aqui na vitória do Corinthians, estava pagando 2, né? Nessa cotação aqui. E no final do jogo terminou 2-1 para o Corinthians, ou seja, sua aposta foi vencedora. Então, é só multiplicar aqui, ó. O retorno bruto é multiplicar diretamente a odd vezes o valor. 2 vezes 100 dá 200. Então, você colocou 100 e recebe de volta 200. Esses 200 aqui, é claro, está incluído o seu investimento. Ou seja, o seu lucro não é igual a 200, né? O seu lucro aqui vai ser os 200 menos os 100 que você investiu. Então, no final das contas, você teve um lucro de $100, né? Caso isso aqui tenha ocorrido, você tenha, de fato, entrado a favor do Corinthians. Então, a odd realmente ela é importante porque ela te diz o quanto que, não só o quanto que aquela entrada é arriscada ou não, mas também ela te diz o retorno do seu investimento, caso ela seja vitoriosa no final, né? Então, algumas observações. Quanto mais provável é um resultado, menores são as odds. E, consequentemente, menores serão os seus lucros, caso você ganhe. Em contrapartida, quanto mais improvável é um resultado, maiores serão as suas odds e maiores serão os seus lucros, caso a sua aposta seja vencedora. Por exemplo, vamos pegar o caso da Mega Sena, né? A Mega Sena, ela não é justa. Não sei se vocês sabiam disso, mas as pessoas brilham os olhos, né, quando vem o prêmio da Mega Sena, né, de, sei lá, 6 milhões. Mas se você parar para pensar na cotação justa da Mega Sena, quem já fez esses cursos aí iniciais de probabilidade sabe que a chance de você ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. Na verdade, 50 milhões e 30 mil, né? Mas vamos arredondar aqui para 50 milhões. Então, se a cotação é 1 sobre 50 milhões, né? A probabilidade, aliás, é 1 em 50 milhões, o prêmio justo seria de 50 milhões, vezes o valor investido. Por quê? Por causa da cotação, da probabilidade. Na verdade, por causa do risco, né? A relação risco-retorno aí. Então, não é justo o prêmio da Mega Sena, porque eles pagam bem inferior ao valor que, de fato, deveria ser pago. Por causa do risco, entendo. Eu estou aqui me referindo à questão do risco, né? Então, estou aqui para ligar minha câmera. Eu não sei porquê, viu, Manuel? Mas eu vou fazer isso aqui, já que você... Eita, agora me enrolei aqui, gente. É rapidinho. Pronto. Então, vamos voltar aqui. Voltando à questão da Mega Sena, né? Então, por que ela não é justa? Porque ela não paga
o valor justo que deveria pagar, né? Ela não paga o valor justo, né? Nas discussões, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode voltar a essa questão. Então, um outro exemplo mais, né? Liverpool e Birmingham. Então, a gente está pagando 1,25 para a vitória do Liverpool, 4,50 para o empate e 10 para a vitória do Birmingham. Então, veja que realmente aqui é o que a gente chama de super favorito, né? Está pagando apenas 1,25. Outra coisa interessante também na odd, né, que são essas cotações, é que ela te diz também o percentual de lucro, caso você venha a ganhar ali. Então, por exemplo, aqui, se eu jogar aqui, entrar a favor do Liverpool, esse 1,25 representa um lucro de 25%, que é justamente o que passa de 1 aqui, ó. É 1,25. É o meu lucro mesmo, o lucro líquido. Aqui, 350%. Aqui, 900% de lucro. É o que passa de 1. É o seu lucro líquido. Então, por que está pagando tão pouco? Porque, com certeza, o Liverpool ele é um time bem superior ao Birmingham. Então, o seu risco entrando aqui é bem menor. Então, você está pagando pelo risco. Como o risco é menor, em geral, você tem que colocar mais dinheiro aqui para poder ter um retorno satisfatório. Se você quiser colocar menos dinheiro, você tem que procurar uma entrada com a odd mais alta, porém o risco é bem maior. Né? Tem um retorno maior, porém o risco também é maior, então é proporcional. Ok? Quanto maior o risco, maior a odd. São inversamente proporcionais, o risco e a probabilidade. Então, qual a relação entre odd e probabilidade, né? Já que a gente está falando isso aqui. Acho que agora vai ficar mais fácil de entender a questão da Mega Sena. Então, a relação aproximada entre a odd de um evento ocorrer e sua probabilidade é dada por isso aqui, ó. Probabilidade de um evento ocorrer é 100% dividido pela odd. Então, quando você faz essa relação, você tem a probabilidade daquele evento ocorrer. Tá? Na verdade, isso aqui é uma probabilidade aproximada. A gente vai entender já já por que eu estou usando aqui a palavra aproximada. Então, por exemplo, vamos voltar para o jogo do Corinthians lá e do Grêmio, né? Como a gente viu as odds, né? Agora vamos ver como é que fica as probabilidades. Então, usando essa fórmula aí, você teria a probabilidade do Corinthians vencer é de 50%, é só dividir 100 pela sua cotação, que é 2, né? A do empate dá 30,77% e a do Grêmio vencer é de 29,41%. Então, você tem aqui essas probabilidades. Se eu somar as probabilidades, olha só o que vai acontecer. Deu 110,18%. Será que eu fiz a conta errada? Era para dar 100%, né, gente? Não, não fiz a conta errada. Não fiz a conta errada. Mas então por que essa conta não fecha? Né? Então, na verdade, é bem simples. Né? Não tem nada de errado com a probabilidade, não. É porque as casas de apostas, né? Elas têm o que chama de juice, né? Ou seja, tudo que passar de 100% é a comissão que ela vai receber, independente do resultado final, aquele que passa, né, dos 100%, representa justamente essa margem de lucro que a casa de aposta tem, independente do que aconteça. Por isso que hoje muita gente, né, ao invés de ser simplesmente um apostador, eles querem ter a própria banca, né? Hoje em dia, quase toda esquina tem uma banca, né? As pessoas realmente estão vendo que o negócio realmente dá dinheiro, só em ficar ali administrando as apostas, por causa do juiz, né? Aqui é um valor que você tem independente dos resultados, né? É a comissão. Em geral, esse valor ele pode ser maior ou menor, geralmente fica entre 3% e 6%. Aqui, no nosso caso, deu 10
0,18%, porque foi um exemplo fictício. Mas não chega a isso tudo, não, em geral, porque se chegar nesse ponto é porque realmente está muito desequilibrado as odds, e aí você, com certeza, essa casa já teria sido denunciada e ninguém entraria nela. Né? Então, em geral, essas diferenças variam entre 3% e 6%. Quanto menor a diferença, melhor para o apostador, né? Porque dá um equilíbrio maior nas odds. Tá? E quanto maior a diferença, mais desequilibradas estão as odds. Por isso que quando você pega um jogo, você olha em várias casas, você vai ver que nem sempre bate. Tem casa que a cotação é menor, tem casa que a cotação é maior, então isso por quê? Porque cada casa tem o seu juízo, né? Cada uma trabalha com a sua margem de lucro. E depende de cada casa de aposta. Mas, afinal de contas, né? Depois de todo esse blá blá blá, o futebol tem padrões ou é algo totalmente imprevisível mesmo? Não é? Então, na verdade, a resposta é sim, existe padrão. Tanto é que já existe, por exemplo, curso de data science aplicado ao futebol. Por que isso acontece? Né? Porque realmente, através de técnicas de data science, como por exemplo machine learning, né? Você consegue, através de alguns algoritmos de aprendizagem de máquina, você consegue identificar alguns padrões. Padrões até que não são tão simples assim de você verificar. É possível, através desses algoritmos, você identificar sem nenhum problema. Né? Basta saber aplicar e basta ter uma boa base de dados também. Não é só para aplicar, você tem que ter uma boa base de dados. Não é tão simples assim também não. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, né, para não ficar só na teoria, né, com análise bem simples, numa base de dados profissional, que é essa base aqui, a chamada Zeus Scout. Aqui está 2.0, mas eu vou usar 1.0, que é a que eu tenho. Né? É uma base de dados para trader esportivo. E como eu tenho ela aqui no meu computador, eu vou fazer uma análise bem simples, vocês vão perceber que, de fato, a coisa não é tão aleatória assim como se pensa. Né? Não é tão aleatório. E aí a gente pode se aproveitar justamente dessas questões. Então vamos aqui para vamos aqui para essa plataforma. Aqui o que vocês estão vendo é o Zeus Scout, né? Essa base de dados profissional. E aqui ela trabalha com instâncias. Então eu posso criar várias instâncias aqui, ó. Tem uns comandos próprios da própria plataforma que a gente aprende. Né? Quando eu comprei o acesso a essa plataforma, veio junto um curso explicando como é que funcionam os comandos, né? E é bem interessante, é uma plataforma muito boa mesmo. Essa base de dados é uma base bem completinha. Só que você tanto pode criar as instâncias, mas tem já uma instância pronta aqui, que é a que eu vou usar, já que já está pronta, é mais fácil e até mais intuitiva, para não ficar digitando comando aqui na tela, tá? Que é a instância do minuto do gol. Então, no futebol, a gente sabe que o gol ele é o ponto alto do futebol. Então, se a gente pudesse prever mais ou menos os minutos ou o tempo em que vai sair um gol, seria muito interessante, né? Seria muito interessante. Então, aqui, essa instância, ela tem várias formas de você fazer a pesquisa, né, no seu banco de dados aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar o minuto, eu vou colocar o tempo todo, de 1 a 120, né, que em geral é o tempo todo. Tá? O torneio eu posso escolher aqui, tem vários torneios, eu gosto muito do espanhol, por exemplo. Vamos pegar aqui da Espanha, primeira divisão. Né? E aqui também eu posso escolher por rodada, sem nenhum problema. Aqui eu posso fazer a busca por equipe, né? Por temporada, o tipo de gol, é muito completa essa base realmente. Se foi dentro da área com os pés, se foi com os pés de fora da área, se foi de cabeça, então até o tipo de gol eu posso fazer, mas eu não vou fazer nada muito específico assim não. Eu quero só mostrar para vocês um padrão bem simples.
mas que vocês vão perceber que realmente é uma coisa impressionante. Tem um padrão mesmo. Então, vamos imaginar que eu queira ver a ocorrência de gol nos 10 primeiros minutos. Então, no minuto do 1 ao minuto 10. Né? Vamos colocar aqui de 1 ao minuto 10 em qualquer rodada, em qualquer temporada. Qual a incidência de gols nos 10 primeiros minutos de uma partida do Campeonato Espanhol, de uma maneira geral? Então, eu vou fazer a busca aqui e ele vai me retornar esse percentual. Então, na base de dados tem 3.029 jogos, só do espanhol, e desses, em 618 saiu o primeiro gol nos 10 primeiros minutos da partida. Ou seja, então um percentual de 20,4% dos jogos do espanhol sai gol dos 10 primeiros minutos. Ok, isso é um dado interessante. Agora, será que de fato isso é um padrão? Como é que eu sei que é um padrão ou não? Então, uma forma de você verificar isso é estratificando aqui, ó. Aqui eu peguei todas as rodadas, de todas as rodadas. Vamos pegar, por exemplo, nas 10 primeiras rodadas. A gente sabe que um campeonato em geral, como esse, com 20 times, né, são 38 rodadas, tá? Então, vamos pegar aqui no início, né, dos campeonatos. No início, os times ainda estão se ajustando, aí você pode pensar, não, mas no início não deve ter tanta incidência assim, né? Ou pode ter muita incidência, já que os times estão se ajustando. No geral, é 20%, a gente já viu aqui. Agora, e nas 10 primeiras rodadas, que os times ainda estão ali, né, se ajustando, qual será esse percentual? Eu vou fazer aqui novamente. Foi para 21%. Não sei, de 20, viu alguma coisinha, foi para 21%. Está muito próximo, né? Realmente. Mas estava se ajustando, mas está próximo, 21%, 20%. Vamos pensar agora nas outras rodadas, da 11ª à 20ª. Né? Vou fazer a busca novamente. 19,2. Então, 20, 21, 19,2. Está muito próximo, né? E por último, aqui eu vou fazer da 21ª até a 30ª. A busca novamente. 20,5%. Então, gente, veja que realmente é um padrão violento. Não é? É um padrão violento. Não tem como não ser um padrão isso aqui. Né? Agora, essa informação, para que serve essa informação? Né? E aí, lembra que a relação entre a odd e a probabilidade, que eu falei, uma é inverso da outra. Então, se você pegar aqui o valor médio, que é 20%, vamos pensar aqui, cadê a calculadora aqui? Vou pegar uma calculadora aqui, bem rapidinho. Então, se eu pegar o inverso de 20%, né? 1 dividido por... eu vou pegar 100 dividido por 20, né? Dá 5. Então, a odd justa para esse mercado sair gol nos 10 primeiros minutos seria de 5. Essa seria a odd justa, porque eu não teria nem lucro nem prejuízo. Tá? Como é que eu sei disso? É simples, vamos imaginar 100 jogos. Vamos imaginar aqui a situação de 100 jogos. Então, em 100 jogos, vamos supor que 20%, né, sai gol, né? Então eu teria lucro em 20% dos jogos, seriam 20 jogos. Então, nesses 20 jogos, eu ganharia 20 vezes. A odd é 4, né? A odd é 5, mas para o lucro seria 4, que dá 80. Menos
como 20% sai gol nos 10 primeiros minutos, quer dizer que 80% não sai. Então, menos 80 jogos, isso aí vai dar 0. Isso colocando $1 por entrada, né? Colocando $1 ou R$1 por entrada. Então, essa seria a odd justa. Onde é que eu teria lucro aqui, gente? Se no Campeonato Espanhol, qualquer jogo do Campeonato Espanhol, a odd desse mercado estiver acima de 5, por exemplo. Se estiver em 5,5. Aí, não é? Vou fazer 5,5 vezes 20, né? Isso aí tem que tirar 20, né? Dá 90. Menos 80, que é o que eu perco, positivo. Então já ganharia 10. Né? Ou seja, 10 vezes o investimento. Como eu estou botando R$1, né? Então seria 10 vezes R$1. Mas se eu botar 100, seria 10 vezes 100, daria 1.000, por aí vai. Então, para eu ter lucro, a minha odd tem que estar acima de 5. Né? Baseado nesse padrão que eu detectei aqui. Aí, olha só que coisa interessante agora. Eu vou entrar aqui num site, uma casa de aposta bem conhecida, que é a Bet365. E aqui eu vou procurar um jogo do Campeonato Espanhol. Por exemplo, hoje, eu tenho aqui Atlético Bilbao e Huesca. Aqui, ó, são os mercados. Aqui são as odds, tá vendo? E aqui tem esse mercado dos minutos, que é justamente o que eu já estava investigando, né? Então, aqui estão os primeiros 10 minutos, ó. Então, aqui eu trabalhei com gols, mas tem cartões, escanteios, tudo isso você também tem lá na base de dados. É bem interessante. Então, em gols, sair mais de 0,5 gols nos 10 primeiros minutos, quer dizer, sair pelo menos um gol, né? Está pagando 5. Por que será que está pagando 5? Porque eles têm também os dados, né? Eles sabem, eles têm a base dele, né? Então, aqui tá justo. Tem futuro entrar aqui? Não. Por quê? Porque aqui eu vou ficar trocando dinheiro com o mercado, vai ficar no 0-0. Só tem futuro aqui se essa odd tivesse acima de 5. Mas como está exatamente 5, não tem futuro eu entrar aqui nesse mercado. Vocês estão entendendo como você saber a cotação, saber, né, ter acesso a essas informações é importante? Evita de você entrar em muitas furadas, né? Vamos ver aqui um outro jogo do espanhol. Cadê aqui? Futebol. Elite europeia. Inglaterra. Espanha. Esse é o de hoje. Pronto, amanhã. Aqui. Atlético de Madrid. Com certeza vai estar abaixo de 5. Aqui em minutos. Olha, 4,33. Não tem futuro. Está abaixo de 5. Né? Então não entraria. E por aí vai, né? Assim, eu acho que já deu para entender, né, a ideia, né? Você, uma vez encontrado o padrão, você tentar ver essa questão e só entrar na boa, né? Entrar na boa. Aqui, 4,5 também não tá bom. E aí, o que fazer nesse caso? Porque, nesse caso, a casa de aposta, ela também tem que se proteger, né? E ela está se protegendo muito bem, ela está colocando sempre abaixo de 5, estão percebendo? É como se ela tivesse acesso aos mesmos dados que eu acredito. Com certeza tem. Se eu, uma pessoa comum, tenho acesso, imagine uma casa de apostas que tem profissionais lá dentro, especialistas só nesse negócio. Então, além disso, eu tenho que, depois que eu reconhecer o padrão aqui, eu tenho que fazer outras análises, né?
que são os inputs e outros filtros para poder tirar alguma vantagem dessa minha informação. Mas aí isso aí já seria um assunto para outra aula, né? Já seria um assunto para outra aula. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês nesse, digamos assim, pontapé inicial, né, que a gente está dando. Eu e o professor Manuel, né, a gente faz parte de um grupo de pesquisa, ele colocou aí, e a gente tem interesse, e dentro do grupo de pesquisa, a gente criar esse grupo só especializado em jogos, né, ou vamos colocar assim, investimentos, né, de risco. Basicamente, né, não só no futebol, mas tem outros esportes, tem outros mercados fora do esporte, tem mercado de forex, tem mercado de binárias, enfim, tem infinidade de coisas que o princípio é o mesmo. Muda o layout, muda as coisas, mas o princípio é o mesmo. Mas a ideia era a gente tentar, nesse grupo, desenvolver metodologias, de repente montar o nosso próprio conjunto de dados e, uma vez desenvolvida a metodologia e validada, a gente realmente fazer as aplicações. Eu estava até brincando com a professora Michelle hoje, dizendo que isso aqui é um tipo de empreendedorismo. Por que não? Você vai estar empreendendo, né, de forma analítica e com base na estatística. Não simplesmente com base no sentimento. Eu acho que esse time vai ganhar, sem ter nenhum critério. Então, não é por aí. A gente tem que ter critérios, né? Temos que ter critérios. E eu acredito que é por esse caminho aí, né? Claro, eu mostrei apenas uma pontinha do iceberg aqui. Nesse grupo, a gente pretende se aprofundar, né? Estudar técnicas mais avançadas para fazer as análises. E aí, se der tudo certo, a gente quer montar realmente, quem sabe, no futuro, um grupo de investidores, né? Um grupo de investidores para já tirar alguns frutos desse negócio aí, né? Eu, particularmente, já tenho alguns projetos particulares, já tenho conseguido alguns resultados interessantes, e tudo baseado, claro, boa parte na minha experiência, mas também outros projetos que eu tenho desenvolvido baseado na análise estatística, né? Tem alguns alunos que estão aqui presentes que já trabalham comigo, né? E sabem muito bem do que eu estou falando. E com certeza esses alunos vão estar nesse grupo para compartilhar as experiências e as ideias, né? O professor Manuel colocou aí no chat o e-mail para quem tiver interesse em entrar nesse grupo. Manda um e-mail lá e aí a gente depois vai entrar em contato para marcar as reuniões, dividir as tarefas e trocar algumas ideias. Ok? Bom, estou agora aberto aí para as perguntas, né, Manuel? Não sei como é que você vai. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Parabéns aí pela palestra, né? Então, na verdade, eu aprendi muita coisa, como tu falou, que na verdade eu não sabia, né? Então, realmente é uma área que existe vários detalhezinhos que às vezes você não dá muita importância, né? Aí como a gente combinou no início da apresentação, né? Aí, quem tiver interesse em fazer tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ao professor Alexandre, é só levantar a mão, né, e informando o interesse em fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta pelo chat também, certo? Se quiser. Acho melhor no ao vivo aqui, que fica mais fácil. Às vezes, fica à vontade, né? Eu prefiro ao vivo aqui, assim, que levantou a mão aí, acho que eu vi uma mãozinha. Sayonara. Boa tarde, na verdade, foi eu, a Denise. Bom dia, tá Bom dia, pode falar. Boa tarde. Isso. Vai ter mais alguma palestra desse tipo ou não? Sim. No próximo ano, né, Manuel, a gente pretende ministrar outras palestras mais aprofundadas, né? Agora, esse foi só o pontapé inicial, porque realmente não entender essa questão da ordem
o resto fica tudo comprometido, você não vai entender mais Eu não nada. sei se o senhor está lembrado de mim, professor Alexandre. Eu fui o orientando de Kleber, que eu apresentei sobre o modelo viável de decisão. Sim, que eu estava na banca lá na UFB. Isso, esse mesmo. Aí eu me interessei pelo assunto, né? Como já anterior, eu já tinha um conhecimento sobre essa parada de odds. Aí eu me interessei sobre o assunto e vou falar com o professor Neto para ver alguma coisa pro ano que vem. Para entrar nessa turma. Se inscreva aí no grupo que a gente vai estar trocando ideia. Pô. Será bem-vindo. E ao longo do próximo ano a gente vai tentar fazer mais palestras. Quando a gente pegou esse semestre nesse sistema novo, realmente a ideia era fazer bem antes essa palestra, mas terminou ficando para o final. Eu estava livre, mas no próximo ano a gente pretende fazer mais palestras com mais conteúdo e mais aprofundado. A gente vai se aprofundando cada vez mais. Mas eu acho que hoje já deu para sentir aí o drama, né? E aí, só reforçando, aqui, o Adenilson, Alexandre, atualmente ele está no mestrado da matemática, né? Na área Aí, inclusive, eu acho que a ideia, né, da verdade, essa área aí, né, é ter como fruto TCCs, né, pode ter dissertação. Também, para quem é de forma da graduação, né? Porque a ideia é propor modelos, né, modelos aí utilizando diferentes metodologias, né, e para testar na prática, ver se eles funcionam de fato, né, para o objetivo de gerar lucro, na verdade, né, que é isso que é o objetivo do... Com certeza. A Sayonara levantou a mão aí. O modelo que eu fiz no TCC foi... Alguém? Oi, pode falar. O modelo que eu fiz no TCC foi usando um método de árvore de decisão. Aplicando a simulação lá tinha tido lucro, né? Porém, dava para ter melhorado o modelo. Foi na correria que eu fiz, né? Tipo, o banco de dados que eu peguei era pequeno. Quanto maior o banco, melhor o modelo, provavelmente. Próximo aí, Manuel. Mais alguma coisa, Denilson? Não, professor, tranquilo. Valeu, cara, obrigado. O que queria falar, Alexandre? Que Sayonara levantou a mão, não sei, ou mais alguém. Sayonara, fala aí, Sayonara. Levantou, não? Acho que foi. Acho que deve ter sido o Adenilson quando ele. É porque ele está perto dela. Alguém mais, né? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma informação a mais? Pode ficar à vontade. Cadê as perguntas que os teus orientandos combinaram contigo, cara? Eu não combinei nada. Tô brincando. Ou ficou tudo muito claro, ou não entenderam foi nada, né? Assim, eu tô achando que... Eu tentei ser o mais didático possível, viu, gente? Pegando alguns exemplos. O Igor. Alô, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu aparecer aqui. Bem, pessoal, na verdade, eu queria apenas pontuar, porque eu venho trabalhando com esse tema já há alguns anos, e eu sou professor aqui do IFPB Campina Grande. Eu fiquei sabendo da palestra através do Elton, que está aqui. Ele está fazendo um curso comigo de Machine Learning, e ele falou sobre o tema, viu lá no meu currículo que eu estava estudando sobre Sports Analytics, e muito bacana, parabéns para o professor Alessandro, bate muito com o que eu venho fazendo, e eu estou concluindo o meu doutorado agora também na UFCG, nesse tema, especificamente. Então, eu acho que eu vou entrar em contato com vocês aí, porque acho que tem muita coisa a contribuir em relação eu tenho a mesma ideia do que você está planejando aí, de preparar uma coisa mais robusta. Até então, veio fazendo uma coisa muito acadêmica, de backtest, né? Pegando base de dados, eu gastei boa parte do meu doutorado construindo uma base de dados, porque a parte principal da minha tese é da aposta durante o jogo, né, que é uma coisa que até então não tem paper científico sobre isso, né, não tem artigo científico sobre isso. Eu tenho um artigo que está sendo publicado agora no International Journal of Forecasting sobre o mercado de ambos marcam, que também não é uma área que tinha sido explorada até então. Assim, a gente tem uma olhada, né, no que estava sendo pouco explorado no começo do doutorado, atacou esses pontos, e assim, eu acho que tem muita coisa para contribuir. Então, eu vou mandar, só para me apresentar mesmo, a oportunidade de me apresentar, e eu vou mandar um e-mail para a gente tentar manter contato, tá ok?
certeza será bem-vindo, viu, Igor? Pronto. Porque você tem mais experiência até do que eu aqui, viu? Acho que não, mas é bom que, assim, eu tenho talvez a visão lá do machine learning, né? Uma coisa, que a gente utiliza talvez alguns termos diferentes, alguns métodos diferentes, mas na base tudo é estatística, né? No final das contas, tudo é estatística. Então, ter esse intercâmbio, eu acho que vai ser muito valioso. Com certeza. Quando o Elton falou que você ia participar, eu fiquei muito feliz. Eu disse, que bom, a gente está querendo fazer essa aproximação, né? Estatística, computação. A gente sabe que sem computação você não faz nada, né? Hoje em dia é quase obrigatório, né? É obrigatório. Então, a gente tem que realmente unir forças, né? E eu tenho orientado um aluno lá de computação, ele está até aqui na sala, né? O Caio, está por aí, eu acho que ele está por aí ainda. E o PIBIC anterior dele, a gente já usou alguns algoritmos de machine learning só para analisar o fator casa na Premier League. Foi bem interessante, vai apresentar agora no colóquio aí, né, de iniciação científica aqui da UFCG, acho que vai ser em março. E ele já está agora trabalhando com Deep Learning, que é uma aprendizagem mais profunda, né? E com outras variáveis. No projeto anterior, a gente trabalhou só com o fator casa, simplesmente. Assim, o modelo, né, a gente trabalhou vários modelos, trabalhamos Navy Base e trabalhamos o modelo logístico, e mesmo assim, tá aí. E mesmo assim conseguimos um bom resultado, só olhando o fator casa. E agora com o Deep Learning a gente colocou outras variáveis, né, chutes a gol, enfim, chutes fora do gol, coisa desse tipo. E essa predição é pré-jogo, né? É pré-jogo, não estou fazendo nada durante, não, é tudo pré. Perfeito. Porque, na verdade, a minha ideia também é automatizar isso aí. Tentar automatizar, porque a gente sabe que nossa vida, nessa correria, né, é difícil, parar para assistir um jogo e ficar, né, operando ali, porque a gente tem essa profissão, mas os alunos aí que estão até procurando uma profissão, isso pode virar a sua profissão. Com certeza, né? Dá para viver e bem, viu, gente? Tem muita gente que vive muito bem desse negócio aí. Mas tem que fazer sabendo o que está fazendo. Senão também você pode perder muito dinheiro. Né? Tanto pode ganhar muito, como também pode perder muito. Tem que ter muito cuidado. Mas, Igor, valeu aí, cara. Foi muito bom conhecê-lo. E será muito bem-vindo, viu, ao grupo. Ótimo, obrigado. Eu vou mandar um e-mail e a gente vai mantendo contato. A gente também utilizou agora Deep Learning lá na minha tese, e a gente perde um pouco da interpretabilidade do modelo, vamos dizer assim, né, de entender o porquê está prevendo aquilo, mas a gente ganha em impressão, ganha em acurácia. Né? Então tem esse trade-off aí que a gente acaba para quem quer ganhar dinheiro, às vezes não precisa saber porque está ganhando, né? É verdade. Não tem gol bonito, o importante é fazer gol. Exatamente. Beleza, pessoal. Obrigado e boa tarde. Obrigado. Alexandre, uma coisa que ele falou, eu fiquei até por curiosidade, de fazer previsões online, né? Ao vivo, o modelo com o jogo em curso, por exemplo. Pegando os inputs. Eu acho que é pegando os inputs, não é isso, Igor? Isso. Na verdade, eu fiz existe uma base de dados chamada Sport Monks, certo? Essa base de dados, ela dá minuto a minuto os eventos que vão acontecendo no jogo. Teve um escanteio, teve uma falta, teve um chute a gol. Então, isso vira uma série temporal, né? É uma série temporal de tantos minutos. E o que eu fiz foi exatamente tentar criar um modelo de séries temporais multivariadas, no caso, para se aproveitar desses padrões durante o jogo, né? Quando você começa a entender que um time está pressionando o outro porque está chutando mais ao gol, porque está tendo mais escanteios. Então, o modelo ele vai começando a entender esses padrões para tentar fazer o ajuste da predição durante o jogo, porque durante o jogo essas odds vão mudando, né? A Alexandre falou sempre do pré-jogo, mas durante o jogo essas odds vão alternando de acordo com os eventos que vão acontecendo. Então, o meu modelo é exatamente isso, tentar se beneficiar das coisas que vão acontecendo durante o jogo para fazer esse ajuste de predição e tentar encontrar quando o mercado erra. Né? É exatamente o que a Alexandre está falando. Quando o mercado erra, a gente tem a oportunidade de fazer a aposta. Exato. Oi, alô? Pode falar. Igor? Sim? É o Igor que está falando, né, que tem um projeto aí. Sim. Oi, aqui é o Caio. Eu trabalho com o professor Alexandre, tudo bem? Tudo jóia. Só uma perguntinha, como é que você trabalha com a coleta desses dados? Porque você falou que tem esse site, é um site, um Space Monks, né, que você falou? Isso,
Sportmonks. Sportmonks. Isso. Sportmonks. E aí você trabalha em tempo real, né? Como é que é a coleta desses dados? Vocês têm feito direto do site ou vocês baixam uma planilha? Como eu falei, eu estava fazendo apenas para termos acadêmicos, então eu fiz uma coleta de tudo que o Sportmonks ele dá 15 dias gratuitos, se você se cadastrar lá. Então eu peguei 15 dias, botei a máquina para rodar, varri o site lá praticamente, vi o que tinha de informação e coletei. Então esse foi o meu primeiro trabalho. Depois eu tive que fazer todo um trabalho de limpeza de dados, ver toda aquela parte, o que é que estava, vamos dizer assim, correto, o que não estava, o que é que servia para mim, o que não servia. No segundo momento... E adequar o banco para o que você precisa, né? A limpeza geral. Exatamente. Aí, no segundo momento, eu peguei as odds do Betfair, porque a Betfair, ela também dá odd minuto a minuto, ela tem uma base de dados lá que, se você for na API lá do Betfair, você consegue fazer essa coleta. E depois eu tive um trabalho braçal imenso, que durou aí quase um ano de trabalho, 6 meses a um ano, que foi fazer a sincronização dessas séries temporais, que é... bater as odds com minuto a minuto dos eventos. Eu fui até para a Alemanha, passei um tempo na Alemanha no doutorado de sanduíche, o pessoal lá me ajudou bastante com essa parte de deep learning, de fazer essa sincronização. Enfim, foi um trabalho realmente braçal, uma coisa bem braçal, para chegar nessa base de dados. Mas essa base de dados que eu tenho hoje, ela serve para a gente criar um modelo para trás, né? A gente não tem eu não teria hoje uma fonte para a gente pegar isso online e aplicar para fazer valendo, entendeu? Eu consigo criar um modelo, mas eu não consigo botar lá operacional. Para botar operacional, eu teria que assinar lá o Sportmonks, né? Para tentar ver se eu consigo coletar esses dados online quando o jogo está ocorrendo e tentar fazer a coisa acontecer. Mas isso é uma coisa pós-doutorado. Quem está escrevendo tese não tem tempo para pensar nisso agora, não. É só pensar em mais nada desse tipo. Nem tempo, nem dinheiro, né? Exatamente. Agora existe o Scan também, né? Não sei se Igor já ouviu falar. Não. Scan é os aplicativos que você também tem que comprar o serviço e eles vão fazendo a leitura ali em tempo real e enviando dados. Depois você pode também fazer uma... será que não tem como acessar? Você falou na API do Betfair, por exemplo, né? Sim. É porque a Betfair não dá os dados estatísticos da partida em tempo real. O problema é isso, né? Ele só dá a odd. Não, ele só dá a odd. Não teria nem como acessar o site e tentar ficar puxando. Tipo, como você falou, escanteio saiu, 3 escanteios, não sei o quê. Não tem como ver isso no site de aposta, né? Na Betfair exclusivamente não. Eu acho que não, eles não dão as estatísticas dos jogos. Talvez até dos jogos maiores até tenham. Eu não tenho certeza. Mas na API deles, eles dão para trás todos os jogos minuto a minuto. Se você quiser numa fração de tempo menor, você precisa pagar. Mas se você quiser minuto a minuto, você consegue extrair lá uma base de dados históricas de todos os jogos que passaram lá pela Betfair. Mas claro que tem né? Tem muito jogo que não tem volume de aposta, né? Então acaba que a odd fica sacrificada, porque para você ter uma odd, vamos dizer assim, que está de acordo, né, com o mundo real, você precisa ter apostadores trabalhando. Então os jogos que tem mais apostadores, mais volume, é que representam bem isso. Entendi. O problema para poder você trabalhar com a previsão em cima de estatísticas é ter esse acesso a esses dados, que no caso é esse Sportmonks, né? Que aí tem que pagar. Exato, e não é barato. E não é barato. Assim, para fazer o backtest até dá. Você vai, coleta lá, faz uma boa coleta de dados, depois organiza os dados e dá para fazer, criar modelos, avaliar, né? Separa, como eu fiz lá, peguei acho que 4 anos, separei 3 anos para treinamento, um ano para teste. Exato. Então, mas aí depois, para botar em execução mesmo, é que eu teria essa dificuldade de ter que comprar ou ter que ter acesso a alguma base. A Alessandra deu uma sugestão aí, que poderia ser avaliada, né? De alguma base que dê essas informações minuto a minuto, né? Para jogar direto no modelo, para isso ficar automático, né? O modelo está recebendo essas informações. Fazer em tempo real. Exato, e ele está ajustando a odd e encontrar a casa de aposta, por exemplo, que está com a odd desequilibrada para fazer a aposta. Seria basicamente esse um mundo ideal, né? O mundo ideal, a gente pensando no mundo ideal. Né? Por aí. Ideal. Beleza, valeu, Igor. Eu queria dizer um pouco isso aí. Joia. A gente vai ter tempo para conversar mais depois, com certeza. Mas Alexandre, já temos o próximo palestrante, viu? Aí já ficou convite aí. Igor, você está cotado. Sua cotação está
Eu tenho até uma palestra mais ou menos pronta que eu apresentei até no Simpósio Brasileiro de Banco de Dados esse ano, mais ou menos nessa mesma linha que você apresentou, talvez com uma ou outra coisa em maior detalhe, mas se vocês querem contar comigo, é só entrar em contato, estou à disposição. Com certeza. Já está convidado aí. Quando você tiver um tempo na sua agenda aí corrida, a gente combina um dia. Com certeza, vai ser muito bom. Beleza, obrigado. Mais alguém? Valeu, obrigadão. E aí, Alexandre? Estou esperando aqui. Acho que foi legal, né, cara? A discussão aí, a participação do Igor foi bem enriquecedora. E a gente até agradece a participação de todos aí, as pessoas que estão na sala, né? E Então, a ideia é mais simples também, gente, fica à vontade, não fiquem com vergonha, não. Eu sei que o nível subiu um pouquinho agora, mas todas as perguntas serão bem-vindas, não importa, pode ser a pergunta mais simples que seja, não é, alguma coisa que não ficou muito claro na apresentação, das odds, eu sei que eu falei um pouco, assim, eu falei mais rápido justamente para a gente ter mais tempo aqui de ficar trocando ideias. Então, eu queria deixar aberto aí. Se tiver perguntas, pode ficar à vontade. Não fique com vergonha, não. Isso aqui é um grupo de aprendizado mesmo. A gente está querendo juntar forças aqui. Ou então, se não tiver, a gente se despede, né? Vocês sabem, eu estou aqui. Aproveitem aí. Né, Manuel? Então, enquanto se não surgir alguém, então eu vou só, na verdade, Alexandre, a gente reforçar o agradecimento, né, a todo mundo aí, a você, né, que se dispôs a iniciar esse ciclo aí de palestras, né, e a gente iniciar a formação desse grupo, né, de pesquisa aí dentro da unidade acadêmica de estatística. Então, na verdade, você é o cérebro dessa iniciativa, né. Então, aqui eu estou só de auxiliar, né? Então, assim, e eu reforçando para o Igor, para os demais colegas e alunos que estão presentes na sala, que o nosso grupo está aberto, né, para a Uniforce, como o Alexandre falou. A ideia é essa, né, juntar pessoas que estejam interessadas em trabalhar nesse tema, né, e como foi até discutida agora há pouco a questão de muitas das coisas são pagas, né, então isso é até interessante me fosse para, muitas vezes, fazer um projeto de pesquisa e tentar enviar isso para um órgão de fomento, para disponibilizar a obtenção desses bancos de dados, né? E para a criação desses modelos. Então, assim, quanto mais pessoas, né, tipo, interessadas e com experiência nessa área, melhor vai ser para o grupo, né? E aumenta maior a chance de a gente fazer um bom projeto e conseguir financiamento aí os órgãos de fomento aqui da Estado da Paraíba, CNPq, enfim, o que tiver aí onde você puder mandar projeto, né? Então, acho que é o caminho é esse, certo? Então, Alexandre, se você quiser finalizar, né, a palestra, eu acho que seria interessante você finalizar, e aí a gente para a gravação e termina e finaliza, certo? Tranquilo, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, o e-mail está aí, né? O Manuel colocou o e-mail aí no chat, então é só se inscrever lá, a gente vai ter outras palestras como essa, já temos até aí o palestrante, e vamos unir forças, gente, é isso aí. Eu queria só dizer que esse nicho de mercado, né, digamos assim, que eu terminei apresentando aqui, eu acho que alguns já conhecia, outros talvez não, é um mercado que movimenta muito dinheiro, gente, muito dinheiro mesmo. No Brasil, as apostas ainda não estão legalizadas, né? Mas já existe projeto no Congresso, né, para fazer essa legalização. No entanto, também não existe nada que proíba, né? Pelo menos as apostas online. O que é proibido no Brasil são essas bancas que a gente vê nas esquinas aí, físicas, né? Bancas físicas, isso é proibido no Brasil, isso aí é crime. Né? Então, evitem o máximo frequentar esse tipo de coisa, né? Mas as casas online, tudo isso que a gente está fazendo aqui, mostrei para você, o site da Bet365, aqui tem também da Betfair, que falou, era um pouco diferente, mas
por exemplo, entrar no jogo aqui, você vê que está aqui as cotações, né? Aqui vai ter duas, porque aqui é uma bolsa, né? Então você pode comprar e pode vender ações. As ações são os resultados, né? Tá? Então, nesse jogo do União Berlim e o Dortmund, por exemplo, aqui você tem as cotações. Só para vocês terem ideia de dinheiro que rola nesse negócio, nesse mercado aqui, por exemplo, que é o mercado de probabilidades, né, que é o resultado final, tem simplesmente, ó, o jogo é às 16h30, são 15h16, ou seja, falta 1h15 ainda para começar esse jogo. E você tem aqui, ó, 737.174 dólares no mercado. Nesse mercado. Cada um desses é outro mercado. Aqui ambos marcam que o Igor falou. Nesse mercado aqui tem menos 19.314 dólares, porque é um mercado mais restrito. Mas o principal que mais tem dinheiro, em geral, são esses mercados aqui. O mercado final, né, resultado final, e os mercados de gols, o over, under 2,5, por aí vai. Esse aqui tem 737 mil dólares. Um jogo, né, do campeonato alemão. Tudo bem, é um campeonato conhecido, né? É claro que os campeonatos menos expressivos têm menos jogos, mas o brasileiro mesmo, ó, Série B. Vou pegar aqui um jogo da Série B só para vocês terem ideia. Esse jogo do Oeste vai começar daqui a 42 minutos. Tem pouco dinheiro. 2.714 dólares. É pouco comparado, porque a maioria dos investidores aqui são da Europa, né? Então eles realmente conhecem mais o mercado lá. Mas quando chega perto do jogo, esse valor aqui, na hora do jogo, ele sobe consideravelmente. Aqui eu diria por baixo, vai bater a casa dos 10, 15 mil dólares, tranquilo aqui. É porque ainda falta 40 minutos e muitos apostadores eles entram durante o jogo, né? Então isso aqui com certeza a tendência é subir, né? Então o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é um mercado que pode ser explorado e quem tem a informação com certeza vai sair na frente, né? Quem tem a informação, quem entender bem desse negócio vai sair na frente e pode fazer disso o seu meio de vida. Você trabalha em casa, pode montar um escritório, uma estrutura, né, de home office, que é o que nós estamos fazendo, basicamente, nessa pandemia, e com certeza vai se aproveitar, vai ter grandes chances de sobreviver, né? Não estou dizendo aqui que é fácil, não, viu, gente? Não é fácil, porque existem pessoas que já estão nesse mercado há muito tempo, né? Então, não é fácil, porém, não é impossível. É possível, eu mostrei aqui rapidamente, em uma análise bem simples, que tem uma brecha, né? E é possível, se você identificar direitinho os padrões, você realmente souber o que está fazendo. Além disso que nós mostramos hoje, existem muitas outras questões envolvidas que a gente vai estudar ao longo do próximo ano aí, que é a parte de gestão, a parte de equilíbrio emocional e tantas outras coisas que estão envolvidas aí. Isso também faz parte, né, desse negócio. Então, gente, estudem, pesquisem, né, amadureçam aí a ideia e no próximo ano estamos juntos aí. Eu só queria aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal, né? E um próspero ano novo para todos nós, né? Que no próximo ano essa pandemia vai embora e a gente possa voltar aí às nossas atividades corriqueiras. É isso aí.